Sem roupa, sem nome e sem destino certo. Essa é a sina dos bebês abandonados. Por outro lado, filas de homens e mulheres esperam a chegada de um bebê. Essa espera é a parte mais difícil para as famílias que estão na fila da adoção. Acalmar o coração, conter a ansiedade. São tarefas que precisam ser exercitadas diariamente até que o processo de adoção se finalize e a criança ou jovem chegue finalmente à casa nova. Porém, antes que este dia tão esperado chegue, os pais devem estar em dia com toda a parte burocrática. O primeiro passo é o casal se habilitar na vara da infância e juventude, com todos os documentos pessoais em ordem. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que há 5,4 mil crianças ou adolescentes cadastrados para adoção no Brasil. Enquanto isso, há 30 mil candidatos a pais que moram no país, mas que muitas vezes não têm interesse em adotar as crianças disponíveis, em razão da idade, do número de irmãos ou qualquer outro motivo. Cerca de 305 crianças de 8 anos estão disponíveis para adoção. Enquanto isso, apenas 1% dos que pretendem adotar aceita crianças nessa faixa etária. Já os de 9 anos, cerca de 600, não têm nenhum candidato a pai. Muito importante lembrar que a Vara da Infância e Justiça busca pais para as crianças e não filhos para os pais. A criança sempre será o foco. Muito bem, um assunto muito importante de responsabilidade de todos nós, a adoção no Brasil, que pelo que parece está cada dia caminhando para melhoras. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui Dr. Jorge Lordello, doutor Segurança. Bem-vindo, doutor Jorge. Bom dia, obrigado pelo convite, Bispa Fernanda. Eu acho que nós vamos poder esclarecer, além da adoção, diversos casos correlatos, como por exemplo aquela pessoa que eventualmente acaba adotando uma criança ilegalmente. Vamos dizer assim, a mãe não tem, o pai desapareceu, aparece uma pessoa, se apaixona pela mulher, a pessoa vai lá e registra essa criança no nome dela. Será que isso é legal? Será que é ilegal? Será que é crime? Nós vamos poder hoje, nesse debate, esclarecer temas importantes do dia a dia de cada um. Muito bem, muito bem. Também estamos recebendo aqui na nossa mesa nosso convidado, cadeira cativa aqui no debate à mesa junto conosco, doutor Haroldo Lopes. Bem-vindo, doutor Haroldo. Obrigado, Bispa Fernanda. Um bom dia a todos de casa, aos colegas aqui da mesa. E também acho que o tema é vasto, porque existe a adoção legal, que vai ser colocado aqui também. Existem também as adoções ilegais, né? E também um aspecto que eu acho muito importante a ser divulgado, que é também o padrinho de afeto. Né? Então, que em todos os casos a gente visa o bem-estar, eu acho que da criança, mas em muitos casos você acaba criando terríveis traumas para as crianças. Essa é a questão de adoção, né, doutor Haroldo? Porque hoje tem muitas famílias com outras configurações modernas. E aí o enteado não deixa de ser uma adoção, né, do pai, do enteado. E às vezes a gente vê que isso simplesmente não acontece, né, doutor Haroldo? Eu acho que aí requer, por isso que eu acho muito importante o casamento em si, quem é a pessoa que você está se casando, conhecer. Eu acho que sou totalmente a favor daqueles cursinhos que existiam, cursinho de noivos. Acho que deveria ter cursinho para pais também, né? E saber se você está preparado, né? Eu já vi casos, como a bispa colocou, de dar separação, porque às vezes uma das partes sente ciúme de uma criança, porque sente ciúme do enteado, você dá mais atenção para ele do que para mim. Então as pessoas devem estar muito bem preparadas. Para quê? Porque, mais uma vez, repito, e o colega aqui vai poder dizer melhor, né, o doutor Hélio, quem mais acaba se prejudicando com tudo isso é a criança. Também doutor Hélio Ferraz, advogado especialista em direito da família e que está aqui trazendo-nos de Bem com a Vida para você que acompanha o nosso debate, o novo livro dele, Adoção, Aspectos Jurídicos, Práticos e Efetivos para que você possa
participar do processo de adoção. E ele pode falar muito bem desse assunto, não só pelo conhecimento técnico, mas também porque ele é pai de 3 filhos do coração. 3 filhos adotados, né? Que é a Keina, o Kimberly e o Kaique, né? Então, hoje está aqui esse livro para você que está precisando se informar, está pesquisando. Doutor Hélio, tem pouca informação de qualidade sobre a adoção hoje no Brasil? Infelizmente, Bispa. Eu acho que o principal ponto que hoje nós batalhamos muito, seja à frente da Comissão de Direito à Adoção da OAB, Comissão de Direito da Criança da OAB de Pinheiros, e a própria advocacia no dia a dia, é trabalhar com a desinformação. O processo adotivo, a princípio, não exige a necessidade do advogado. Então, as pessoas buscam acreditando que vai ser um processo extremamente simples, extremamente rápido, quando, na verdade, se decepcionam com um processo um tanto quanto burocrático. Você está dizendo que não precisaria de um advogado no processo de adoção? No processo de adoção, pela fila, não há necessidade da intervenção do advogado. Só, tá. O advogado ele passa a atuar dentro do processo adotivo nos casos em que existe a necessidade de alguma composição de litígio. Tá. Então, ou numa adoção direta, quando existe a entrega direta de uma criança, ou então no caso em que a criança não se encontra destituída do poder familiar. Tá. Aí é necessária a intervenção do advogado, caso contrário, não existe essa necessidade. Obrigado. Obrigada. Eu acho que a principal fronteira que hoje nós temos é a da desinformação. Nós passamos por uma primeira etapa em que a grande fronteira era o preconceito. Tá. Então, via-se a adoção como um segredo a ser revelado no túmulo. Isso já está vencido na cultura brasileira? Sim, acredito que sim. Tá. Tanto é que, com isso, nós percebemos, inclusive, algumas mudanças no perfil adotivo. Antigamente, nós ouvíamos falar que uma criança de 5 anos era uma adoção tardia. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um ponto de vista muito mais amplo e o pretendente à adoção nacional aceita crianças de 8, 9, Olha que 10 legal. anos. Poxa. Doutora, eu estava investigando, estudando um pouquinho antes de vir para cá, e eu me surpreendi que nós temos cerca de 5.000 crianças prontas para serem adotadas. Só que 80% dessas crianças estão na faixa de 9 anos. Sim, de 9 anos para cima. De 9 anos para cima. 9 anos para cima. Como é que fica essa interação, essa adaptação? Existe uma sindicância para você ver se esses pais estão preparados, se de repente os princípios batem já com os princípios que essa criança já tem aos 9 anos? Isso não é um trabalho muito difícil aos 9 anos? Sim, e eu acredito que a preparação, um grande segredo é a preparação dos pretendentes à adoção, que acontece no pré-adotivo, né, no processo habilitatório para adoção, com o setor técnico do próprio fórum e com os grupos de apoio à adoção, também militam bastante nessa questão, em relação à conscientização, ao trabalho nesse pós-adotivo, que é o grande segredo na adoção tardia, mas principalmente na preparação da criança também. Acho que essa é a grande dificuldade. Os técnicos do fórum trabalham muito com os pretendentes. E muitas vezes a preparação dessa criança para que ela vá para a adoção e para que ela entenda o que é essa constituição de um novo vínculo é algo que é um tanto quanto complicado, porque essa criança tem que se sentir acolhida e tem que se sentir preparada para o primeiro rompimento de vínculo. E a aceitação desse novo também, vínculo. Né? Sim. Para ela é novo. Mas muitas crianças... esse primeiro rompimento de vínculo seria com quem, doutor? Com a família biológica. Tá? O processo de Essas destituição... 5.000 crianças ainda estão com as suas famílias biológicas? Não, essas 5.000 crianças já se encontram destituídas e disponíveis à adoção. Tá? Se a gente for falar em número absoluto, a gente tem no Brasil aproximadamente 29 a 30 mil crianças acolhidas institucionalmente. Internadas, sendo que destas, 5.000 já têm o vínculo com a família biológica rompido. Então já foram destituídas. Só que agora olhando um pouco sobre a ótica da instituição de acolhimento, como que ela pode preparar uma criança de 10 anos para a criação de um novo vínculo, quando dentro de um cadastro nacional com aproximadamente 40 mil pretendentes, nenhum destes a aceita. Então, é um trabalho um tanto quanto complicado. Você criar nessa criança a expectativa de que ela vai ser adotada, quando, na verdade, não existem pretendentes para essa adoção. Então,
Eu sou pai por adoção já há 2 anos e meio, meu processo ainda correndo e etc. A minha filha mais velha foi quem primeiro se adaptou. Estávamos conversando hoje um pouquinho antes de entrar. Ela está com quantos anos hoje? Hoje ela tem 11 anos. Ela veio para mim com 9. Tá. Ela foi quem primeiro se adaptou. Então, assim, imaginarmos que só por ser uma criança mais velha não vai se adaptar ou vai dar problema, vai trazer dificuldade, é mito. Na verdade, tudo vai depender da forma com que essa criança é trabalhada dentro da instituição e dentro da família. Mas você citou que mesmo você sendo um grande especialista, o teu processo ainda está correndo depois de 2 anos e meio? Sim. Esse é um ponto crítico da adoção no Brasil, né? Na verdade, o meu processo ainda corre por conta da destituição do poder familiar. Nem posso entrar em tantos detalhes por conta do sigilo, mas a grande questão é a destituição do poder familiar dos pais biológicos. As pessoas têm um pouco de receio, né, doutor, de passar por esse processo e ter que ficar ali meio que, não brigando, mas sempre pleiteando com... Mas é aí que entra o ilegal. As pessoas sabem da burocracia e aí o que acontece no Brasil, acredito eu, na maioria das vezes, e no fundão do Brasil, é aquela mãe grávida. Ela está em período de gestação, ela chega num determinado momento, ela não quer mais a criança e aí a família começa a divulgar isso. E aparece alguém, acredito eu, que não é nem questão financeira, a pessoa não quer mais aquele bebê. E quando nasce, aquele bebê é entregue a alguém, normalmente uma pessoa que reside longe, vai pegar aquela criança, volta para o seu município, vai no cartório e registra como se fosse filho biológico. E aí uma pergunta importante que eu quero fazer para o doutor Hélio, que acredito que muita gente que está nos assistindo conhece, às vezes na sua própria família, algo disso. O que acontece, bispa? No futuro, esta mãe que se desfez da criança pode querer rever a criança ou a condição financeira melhorou e ela passa a querer ter a criança. Como aconteceu há pouco tempo no interior, aquela criança que foi criada por uma vizinha e os pais eram drogados e depois a menina já grande, todo o vínculo formado, a juíza deu sem nem conversar para os pais que se diziam recuperados. É um medo mesmo. E aí a pergunta importante é, essa pessoa que fez esse tipo de registro, que não, como pai biológico, mãe, e não é, isso é simplesmente uma infração ou pode se configurar um crime? Agora, uma boa pergunta. Eu estive vendo também que essas crianças com 9 anos, o bispo, muitas já vêm de uma situação traumática. Muitas já vêm. Então, eu acredito particularmente que as pessoas têm um certo receio em adotar uma criança com 9 anos, porque o raciocínio é o seguinte: estamos trazendo para dentro de casa um problema, né? E eu vou dizer a minha opinião, acho que na maioria das vezes essas crianças nessa faixa etária, 8, 7, 8, 9 anos, devem sim apresentar problemas de ordem afetiva, emocional, em função dessas casas destituídas, dessas casas desorganizadas, né? E que, a meu ver, estando com 9 anos e ainda à espera de um pai e de uma mãe... Com 9 anos, tem como recuperar essa perda emocional que foi tendo ao longo dessa formação, teus 9 anos, Olha, doutora? o bispo, recentemente uma revista de veiculação nacional trouxe uma matéria interessantíssima chamada A Capacidade de Resiliência Humana. Que a maioria das pessoas que passam por grandes traumas, e quando eu digo grandes traumas mesmo, inclui inclusive guerras e atentados, sequestros e vai por aí afora, que a grande maioria consegue com o tempo, através de recursos internos, você se resolver. Às vezes até sem mesmo medicação, às vezes até mesmo sem um psicoterapeuta. Poxa. Né? Agora, não é via de regra. Não é via de regra. E existe também outros fatores, né, que eles podem até complicar. Né? Às vezes você está vendo uma família que tem um comportamento completamente antissocial e delinquente e as pessoas também perguntam, escuta, será que geneticamente essa criança também já não vem com a informação dessa delinquência? Um casal que não consegue, né, são os dois estéreis,
Mas eles não querem adotar, porque a preocupação do esposo, a esposa quer muito, mas o marido não aceita porque ele fala, e a carga genética que vai vir nessa criança? Isso é um preconceito, doutora? Sim, sem dúvida. No meu ponto de vista, até complementando o que o doutor Haroldo colocou, em relação à existência de traumas, a existência de uma vida pregressa, isso, infelizmente, existe e é fato. Agora, eu acredito muito no poder do amor. Eu já acompanhei casos, até como presidente de grupo de apoio à adoção, de famílias que, no início, tiveram muitas dificuldades em relação à criança e que aquela criança, depois de passar por 3, 4 profissionais da área de psicologia, acabou se encontrando e sentindo a segurança que ela buscava. Eu acho que o segredo do ser humano, algumas vezes, ele é mais simples do que a gente imagina. O que ele precisa é se sentir acolhido, é sentir o afeto, é sentir o amor, Nessa possibilidade de adoção, quando eu me cadastro no Conselho... Cadastro Nacional. No Conselho de Cadastro de Adoção, não é isso? Sim. Eu tenho direito de saber a origem dessa criança? Sim, sim. Porque pelo que eu entendi, é o seguinte, você se cadastra e você, nesse cadastro, Bispa, você diz mais ou menos o perfil de uma criança que você quer. Então, de acordo com como for nadando a fila, chegar a sua vez, a hora que aparecer uma criança dentro daquilo que mais ou menos você solicitou, você é chamado. Agora, nesse momento que eu sou chamado, você tem acesso ao processo dessa criança e você conhece toda a sua história de vida. Inclusive dos pais. Exatamente. Porque esse medo que foi colocado, gente, às vezes acontece. De você vir, por exemplo, de pais criminosos... Mas qualquer criança abandonada vai ter um trauma em determinado momento. É o que eu sempre falo. Seja ela com um mês, um dia, ela teve o trauma do abandono. A gente não pode esquecer de um detalhe. Hoje, a ciência praticamente tem como certo, principalmente os geneticistas, que algumas pessoas já nascem com o gene da maldade. Mas aí então, aí a importância... Mas você não tem como identificar, você não tem como colocar que só por conta da família ser desestruturada, que essa família necessariamente vai ser. Porque seria o mesmo que a gente imputar, por exemplo, que o filho drogadito tem uma carga genética dos pais que não são usuários de drogas. Certo. Ou que o filho homossexual, ele é filho de uma família heterossexual. Certo. Eu acho que é muito complicado você imputar isso. Eu acho que é uma carga muito grande. Eu acho que eu não fui feliz na minha colocação. Na grande maioria das vezes, mesmo você vindo de um lar desestruturado e que você tem até a informação, a tendência a isso... O meio é um fator determinante, não resta a menor dúvida. Se for olhar, na maioria... Porque são pessoas esse que é o problema. Mas quando eu digo quando eu digo que o meio é um fator determinante, é o seguinte, o meio, eu estou me referindo a esses pais que vão pegar essa criança... Mas é por isso que o europeu prefere vir para o Brasil e adota com 13, 14, 15 anos, porque se você for querer vasculhar a vida da criança, dos pais, aí você vai ter ciência de alguns fatos que você não vai gostar, você não vai adotar ninguém. É verdade. Você acha melhor saber esse histórico ou não saber na adoção? Depois eu quero que você responda a pergunta do Dr. Joly. Eu acho importante saber do histórico, até para que você consiga entender quais são as informações que essa criança traz dentro do seu histórico de vida e para que possa ser trabalhado. Tá? Primeira reunião que eu faço dentro do grupo de apoio com os pretendentes à adoção, a primeira pergunta que eu faço é: quem aqui aceita filho de pais drogaditos? Quase ninguém. Quem aqui aceita filho de pais alcoólatras? Quase ninguém. Quem aqui aceita filhos provenientes de abuso? Quase ninguém. E por aí vai. Só que se a gente for procurar, dentro de uma situação em que se procura uma criança que não tem um histórico de negligência, violência ou omissão, que não deixa de ser a violência, uma forma de violência, essa criança não vai para a adoção. Não tem por que ser destituída. Sim. A maioria não, 100% passou por pelo menos uma dessas situações. Claro. Porque se você procura uma criança que nunca foi negligenciada, nunca foi abandonada... E o que você recebe quando você questiona o grupo de pais? Eu acho que dentro desse grupo de pais, que a gente sempre busca a conscientização do que é a adoção. A adoção é uma forma de filiação, a adoção é uma forma de se realizar o desejo de paternidade e maternidade e também se realizar o desejo de ser filho
em relação à criança que está vindo. A criança é o ente que tem o direito a ser tutelado. Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não discute mais o direito do pretendente ser pai. Até então era esse o direito tutelado. Hoje o direito é da criança ter uma família. Que demais. Agora, doutor Jorge, uma coisa de segurança é importantíssimo. Eu tenho um irmão adotivo e é a paixão da nossa vida. Mas você fica muito preocupado com a segurança. Por quê? Vai que um dia ele está saindo da escola e os genitores o procurem. Vai que um dia ele está brincando no parque e os genitores o abordem. Sempre tem esse medo com a segurança, porque tem muitas famílias que acabam fazendo da criança moeda de troca, não é? O processo em si, o processo feito da forma correta, ele é protegido pelo sigilo. Então, a família biológica nunca vai ter acesso aos dados da família adotante. Mas descobre. E nem da criança. Não, Muitas e nem da vezes. criança, porque o nome da criança muda. Muda? Muda. Na verdade, o prenome se mantém, se altera o sobrenome. Sim. Então, essa criança não tem como ser localizada, a princípio. Então, a gente fala pensando num contexto de uma cidade macro como São Paulo. A gente sabe que, na realidade, pode existir algumas situações? Pode. Mas, a partir do momento que existe o rompimento do vínculo biológico, essa família não tem mais direito nenhum. Não tem direito. E essa turbação, essa procura, essa ameaça, etc., constitui crime. Crime? Crime. Porém, em geral, essa criança, quando chega a um abrigo, a uma instituição à espera de pais, na sua opinião, ela já tem hoje, no Brasil principalmente, uma condição satisfatória em termos de atendimento do serviço social e de psicologia? Não. A gente tem muito que mudar nessa situação. Nós falávamos até o final da década de 80 em orfanatos. Daí, no final da década de 80, nós mudamos o termo orfanato para abrigo. Passamos a tratar os orfanatos como abrigos. Porque era um termo muito mais acolhedor, uma série de propostas que, na verdade, nada foi implementado. Não. Permaneceu a mesma situação. Só no mudou final o nome. de 2002, nós mudamos o nome de abrigo para aparelho de acolhimento institucional. Então, os aparelhos de acolhimento institucional vieram com uma nova proposta. Realmente, dessa vez, houve alguma mudança, houve uma redução na quantidade de crianças, por máximo, dentro de cada aparelho. Então, a gente fala hoje, no máximo, 22 crianças dentro de cada abrigo. Poxa, e isso é real, esses números? Sim. Isso realmente foi implantado e realmente é trabalhado. Só fazer só um comentário, Haroldo. Na década de 90, comecei na década de 90, eu fui diretor de uma instituição, de um orfanato, que você tinha lá jovens, garotinhos que foram abandonados ou vítimas de violência em casa em que o juiz mandava internar. Mas naquela época não existia cadastro nacional de adoção. Eu fico imaginando você ter que entrar num computador, fazer um cadastro para esperar uma criança. Isso é uma coisa que para mim é meio maluca, assim. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais próxima. O que nós fazíamos no início da década de 90? Aquelas pessoas da região procuravam essas instituições para conhecer as crianças. E aí a pessoa conhecia um bebê, conhecia uma criança e imediatamente nós mantínhamos o primeiro contato e já encaminhávamos ao fórum, que na época o nome não era nem muito vara da infância. Humanizado. Era uma coisa assim, muito mais porque rápida. A criança acaba escolhendo, né? Então, por exemplo, no Jornal da Cidade, lá em Suzano, foi encontrada uma vez uma criança abandonada com 6 horas de vida. Isso saiu no jornal. No dia seguinte, mais de 50 casais já foram lá no orfanato querendo a criança. E aí, a gente fazia um cadastrinho rapidinho, já encaminhava para a vara de menor, e ali o juiz já começava o processo para escolher dessas 50 famílias. Então, eu não sei se na prática, doutor, queria só me esclarecer, essa coisa de cadastro, não, eu vou lá no computador fazer um cadastro, vou ficar aguardando na minha casa um telefonema. Será que no meio do caminho a pessoa não desiste? Então, no meu ponto de vista, o surgimento do cadastro nacional veio para considerar e implantar algo que já acontecia na prática. Tá? O cadastro estadual, que é o do estado de São Paulo, já existe há aproximadamente 10 anos. Ele traz um pouco mais de justiça. Ele traz, exatamente. O que ele busca? Ele busca a regularização do procedimento. Antigamente, eu me habilitava para adoção. Então, por exemplo, a minha habilitação aconteceria, sei lá, no Fórum do Jabaquara. O problema é o jeitinho brasileiro, eu me habilitei. Né? Eu pegava essa minha sentença de habilitação e mandava para vários juízes
pais no interior, sul, nordeste, falando, olha, eu quero adotar, eu estou habilitado. O Cadastro Nacional, ele possibilita que esse pretendente faça isso de forma automática. Então, o Estado passa a gerir um único cadastro, que no caso seria gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça. O que eu acredito, e eu acho que é extremamente importante colocar, eu não acho que o Cadastro Nacional seja a única ferramenta. Tá? No meu ponto de vista, que infelizmente não é o ponto de vista majoritário em relação aos juízes, especialmente do Estado de São Paulo, o poder do vínculo afetivo deve ser levado em consideração como algo prioritário. Tá? Eu acho que o Cadastro Nacional ele é muito útil quando se fala naquela preferência nacional. Ô, doutor, o bebê recém-nascido. Pessoas que se cadastram, vamos na prática, de cada 100 que se cadastram, ou seja, é um casal que quer adotar uma criança, quantas efetivamente adotam? Em números absolutos, eu acredito que são habilitados desses 100, aproximadamente 80, tá? Olha, algo em torno de 80%, bom, é um bom índice. habilitados. E desse número... E quando você fala habilitado, ele passa qual processo? Ele passa por um processo de avaliação pelo setor de psicologia e pelo setor de serviço social do fórum, que vai visitar a residência, vai conversar, Quanto tempo demora esse vai processo entender. dos habilitados? No estado de São Paulo, em torno de 6 a 8 meses, esse processo de habilitação. Quantos conseguem adotar? Efetivamente, dependendo do perfil, você consegue fazer uma adoção rápida. Se você aceita um grupo de irmãos, crianças mais velhas, que é o perfil que se encontra disponível. Crianças mais velhas é muito bonito. A gente preparou um VT até para incentivar que é um interesse que poucas pessoas têm nas crianças mais velhas, da adoção tardia. 2 minutinhos, acompanha, a gente volta conversando hoje sobre adoção aqui no debate à mesa do De Bem com a Vida. Quando surgiu a ideia de adoção na minha vida, era uma adoção recém-nascido. E quando eu conheci o Gustavo, eu mudei toda a minha ideia de adoção. Eu optei pela adoção tardia. A intenção era a gente passar o final de semana juntos. Algumas horas antes de eu avisar ele que a gente teria que retornar, ele olhou para mim e disse: tia, deixa eu ficar contigo. E a partir do dia 30 de abril de 2008, Gustavo passou a fazer parte da nossa família. Ele estava aguardando uma família, né? Mas a dificuldade toda era em função da idade dele. A maioria das pessoas querem recém-nascido, querem do olhinho azul, querem loirinho, né? São características físicas assim, que às vezes distorcem e as pessoas não têm noção do que é a adoção. Como é que vai ficar aquele adolescente lá? Qual é o rumo que ele vai ter? Meu filho hoje consegue sorrir, ele consegue brincar, mas quando ele veio, ele não conseguia sorrir. Ele passou por muitas violências psicológicas, físicas, verbais. Daí quando eu vim pra cá, ela falou assim, né? Porque você é a tua maior companheira. Eu também quero ter filho adotivo. Porque pra ajudar as pessoas, assim, que lá estão sofrendo lá. Não tem família, não tem companheiro, não tem gente pra acolher. Às vezes tem até medo, né? Minha vida mudou completamente. Mas não mudou para pior, mudou para melhor. Ele é um filho muito amado, muito carinhoso, beijoqueiro demais, né? A gente tem uma relação muito forte, nós dois. Ele me ensina todo dia alguma coisa diferente. Não existe um manual de orientação nem de filho adotivo, nem biológico. Mas existe uma coisa muito mais forte, que é o amor. Pra adotar não dá, né? Tem que ter amor. Ela me ama, eu amo ela. A minha família é a coisa mais importante, né? É alegria de viver. Essas coisas de filha no Brasil me dão... Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. A gente continua conversando aí, incentivando a adoção tardia também. E aqui o debate está maravilhoso aqui na mesa. A gente continuou conversando enquanto o VT estava passando. E eu gostei muito bem do ponto que o Dr. Jorge está colocando aqui. Eu queria que você dividisse com a gente. Eu tive essa experiência de 2 anos em Suzano, na instituição onde eu fui diretor. E tinha na época o presidente, que era uma pessoa que já trabalhava com isso há mais de 10 anos. E ele me falava o seguinte: Lordelo, eu vou te passar a minha experiência como presidente dessa entidade. Eu vejo tanta burocracia da lei que desanima os pais,
Porque, na realidade, parece que você quer encontrar um pai super perfeito, uma mãe super perfeita para uma criança que está abandonada no orfanato. Então, esse presidente falava o seguinte: é muito melhor você entregar essa criança para uma família que não seja tão perfeita assim, Mas é uma do família. que ela ficar Aqui. numa instituição onde ela não tem carinho de pai, não tem o carinho de mãe. E eu fico imaginando esse garoto que o doutor Hélio falou, de 8, 9, 10 anos, que está vendo, muitas vezes, alguns coleguinhas do orfanato serem adotados, e ele fala, mas eu não vou ser. Isso pode gerar uma raiva, pode gerar um estresse, Com certeza. pode gerar uma revolta. Claro. Então eu entendo, e eu agradeço o doutor Hélio pelo livro que me deu, vou ler, porque eu gosto do tema, mas eu acho que a lei, doutor, tem que mudar. Nós não podemos esperar tantos Nordelo, anos assim. A partir do momento, Sabe? mas a partir Se do você momento- pegar a lista de documentos, de exames, de tudo, até SPC Serasa exigem. Até o SPC Serasa. Na verdade, no processo de habilitação, a princípio não. O que eles exigem é declaração a relação de documentos, fotos da residência, certidão de casamento ou de nascimento expedida há pelo menos 30 dias. Não sei, doutor, mas o que eu vi aqui, olha aqui, ó. Certidão de antecedentes criminais, certidão negativa de distribuidor civil, atestado de sanidade física e mental. Quer dizer, é uma série, quer dizer, a pessoa tem uma dívida. Eu tenho uma dívida, eu não vou poder adotar uma criança? Meu Forma Deus nenhuma, não do existe céu, isso. como assim? Não existe isso. Na verdade, o que se busca é entender a vida pregressa desse pretendente. Então, assim, é importante que a gente conheça quem é que está buscando. Mas espera aí, quando uma pessoa engravida, ela não está cumprindo todos esses requisitos? Eu brinco que deveria. Eu brinco que deveria. Deveria, Na mas verdade- não tá. Então, na verdade... E o às que vezes se a busca própria no processo de criança traz habilitação- tanta- Mas eu vejo assim, Bispo, eu acho que não há exagero nessa lista que o doutor Nordelo leu. Eu acho que há lentidão. Há lentidão. Porque se fosse o processo verdade. mais rápido, você estaria fazendo uma coisa justa. Vamos entregar essa criança Pra uma que já família que veio de um trauma, Mas o processo- mas vamos entregar para uma família bem estruturada. Agora, não acho que essas investigações elas sejam ruins, pelo contrário. Elas Agora, não são que elas são ruins, lentas. mas até o- Elas são mas, lentas. Na verdade, É. o processo de habilitação em si demora de 6 a 8 meses, que é um prazo justo se a gente for pensar Tá, é rápido, para ser é, considerado. sim. Pega uma pessoa humilde, que eu conheço várias da periferia, que querem adotar uma criança, Não vai conseguir. você chega para ela e começa com uma série de documentos. Hoje em dia. Quer dizer, não aí, existe. doutor, é Hoje em duro. dia- É hoje duro. em dia, o que é exigido é a declaração de pessoas próximas de idoneidade, dizendo que é uma pessoa idônea. Ah, que legal. Fotografias da residência, certidão de casamento ou de nascimento expedidas há 30 dias, que é para comprovar o estado civil, porque pessoas só podem adotar em conjunto quando casadas. Por que expedida há 30 dias? Porque em caso de separação é feita a divorciou. verbação do divórcio, então se sabe que não são mais casados. Agora, E ponto final, certidão de distribuidor civil e criminal é solicitada pelo próprio juízo. O próprio juiz encaminha já o pede ofício para o direto. distribuidor e ele já pede. Doutor, deixa eu dar um exemplo. Vindo para cá hoje, agora de manhã, eu vi várias crianças na rua pedindo esmola. Essas crianças têm pai e têm mãe. Mas daí- e não são destituídas. Mas daí a gente Estão coloca lá. um outro problema. Aí a gente já está colocando um outro problema, que é um problema social, de que tem que ser melhor gerenciado. Mas olha, Eu acho que essa ainda- criança em Mas situação elas de são invisíveis, negligência... doutor. Mas Todo Ah, mundo elas está se passando tornam e está invisíveis, vendo. está ali. Elas são É invisíveis. verdade. Elas têm Mas pais, também têm dá mães volta. que exploram É. e estão lá. Que deveria ser destituído o pátrio poder, Mas daí a gente está encaminhando para uma adoção. Ninguém aqui no Brasil tem medo de perder a guarda dos filhos, porque Então, isso é tão remoto. Aí entra uma segunda luta nossa e algo que é importante que a gente discuta e que é importante que a gente traga, mas foge um pouquinho desse tema da adoção. Aí entra na questão social do problema. Tá? O problema social em que essas famílias se encontram e que fazem com que essas crianças sejam colocadas a essa situação de exclusão social. Eu acho que é importante a gente discutir, eu acho que é importante que seja retirada essa criança em situação de negligência, mas não necessariamente retirar essa criança falando, não, essa criança tem que ser retirada e tem que ir para uma adoção. Doutor. Existe a necessidade de uma estruturação. A adoção é um caminho, mas existem outros caminhos que também têm que ser respeitados. Eu sei, doutor, mas ela está usando drogas nas ruas, está Então, morando na rua e o ela pai, tem que para ser mim, tem que acolhida. arrancar, tem que passar por um tratamento. Ela porque tem que ser Mas aí, acolhida. nós temos vários problemas. Por exemplo, voltando esse dado que, para mim, é assustador, de que 80% dessas crianças que estão à espera de uma adoção estão na faixa de 9 anos. O caminho não seria
fácil, inclusive deveria ser mais propagado, por exemplo, o que se chama de padrinho de afeto. É Ou verdade, seja, por eu um concordo. tempo eu visito essa criança, Isso eu é acompanho fantástico. o Isso é rendimento fantástico. escolar dela. Isso é fantástico. Eu dependendo do alguns tempo, a trabalhos. criança vem, passa o final de semana com No você. Natal, ela e pode depois, passar comigo. esse seria, na minha opinião, A a meu ver, construção Fernanda, mais saudável, eu lógico, concordo. um ia percebendo o outro, deu certo, deixa de ser padrinho de afeto e registra, é meu filho, acabou. Existem alguns trabalhos nesse sentido, tá, no estado de São Paulo. Ele é visto com bons olhos, só que ele é visto com bons olhos, mas também com a preocupação da segurança. Então, assim, não dá para a gente simplesmente pegar uma criança, ela foi acolhida, e colocar nas mãos de uma família de acolhimento, numa família de apadrinhamento afetivo, sem que se tenha certeza de que essa criança vai ser destituída. Porque do outro lado, a gente tem o pretendente à adoção que se cadastrou como família de apoio e que quer construir um vínculo e de repente vai construir um vínculo com uma criança que vai ser Que já integrada. está. Pelo que eu entendi, no início, a família que vai até o abrigo e passa, por exemplo, um sábado inteiro com essa criança. Depois, no segundo momento, que essa criança iria para casa passar um final de semana. Sim, mas mesmo nessa visita... E aí você vai tendo conhecimento de quem é pai e de quem é mãe. Mesmo dentro dessa visita no abrigo, esse vínculo começa a ser construído. E nesse vínculo ser construído, se for construído de forma temerária, algum dos lados vai sofrer ou ambos os lados. Mas o que ele está dizendo também Aos vira uma 9 avaliação, porque que é melhor do que você ver como essa futura família vai se comportar ao longo de muitos meses. O duro é você. Exatamente. Mas o duro, a criança está com 9 anos. Muito melhor, você melhor. faz um Sem uma acompanhamento. coisa. O duro é uma criança Nem está outra. com 9 anos Nem lá outra. nesse abrigo, sem uma coisa e sem Nem outra. outra. Entendeu? Então eu Os acho abrigos que... aceitam visitas de pessoas que queiram Padrinho de amparar afeto, sim. padrinhos de afeto? Apadrinhamento afetivo são algumas poucas instituições, porque é um trabalho que é coordenado pelo Tribunal de Justiça e depende de autorização judicial para que seja implementado. Não pode ser um trabalho voluntário qualquer. Não. Agora, o direito à visita, essa criança, ela tem, no artigo 227 da Constituição, a gente tem elencado todos os direitos dessa criança. No artigo 227, entre esses direitos, a gente fala do direito à convivência comunitária e familiar. Agora, doutor Hélio, todos esses direitos, acontece que, ainda hoje, com todas essas certidões, a burocracia, esperas de 10 anos, às vezes tentando reduzir, tem muitas crianças que são adotadas para se tornarem empregadas domésticas, que é uma grande escravas preocupação. sexuais. Então, é um processo falho. Que é uma grande preocupação. Existem falhas? Existem. Agora, existe a procura de uma tentativa de que isso não aconteça. O segundo rompimento para a criança é muito mais violento e traz muito mais consequências do que o primeiro. Porque no primeiro, muitas vezes a criança não sabe o que está acontecendo com ela. Então ela não tem a percepção. Agora, a criança que já foi para um abrigo, que saiu do abrigo, foi adotada ou voltou para a família biológica e voltou para um abrigo, essa criança sabe exatamente o que está acontecendo. Olha, Qual é o doutora, índice essa ideia do apadrinhamento... É fantástico. Olha, você fez um acompanhamento de um ano. É fantástico. Um acompanhamento, começou indo lá na instituição. Eu passa concordo, o fim de doutor semana, Haroldo. passa alguns dias, deu um ano, o assistente social foi na casa, bate o martelo e acaba com o problema. doutor Haroldo, o senhor como psicólogo, essa burocracia deixa as acabar. crianças lá internadas. O senhor como psicólogo, não dá para avaliar em 5 visitas o comportamento desses pais com essas crianças e ter um diagnóstico muito mais assertivo do que algumas certidões? Inclusive, o doutor Hélio já bem colocou que esses pais, eles não são apenas visitados nessa lista que o Lordello apresentou. Existe também o psicólogo que vai conversar com esses pais e você pode, inclusive, aplicar testes para você saber a personalidade desses pais. Isso rapidamente pode ser feito. Lógico que teste, ele chama teste, porque se fosse verdade, se chamaria verdade. Então, ele dá uma ideia do comportamento dessas pessoas. Agora, que eu acho que faz todo sentido, por exemplo, uma criança aos 9 anos, ver que outras com menos idade estão saindo. Isso pode muito aumentar o sentimento de inferioridade, de exclusão. Por isso que eu acho que o caminho assim, inicial seria o padrinho de afeto, que você vai acompanhando a criança um pouco à distância. Se der, liga, vai se aproximando cada vez mais, até que chega um momento que, se você gosta da criança, se a criança gosta de você, deixa ela de ser padrinho. Eu acho que o vínculo legaliza é importante. isso. Agora, se hoje nós abríssemos, como sendo regra, a questão do vínculo,
Então vamos aos abrigos e vamos fazer as visitas. Da mesma forma, nós teríamos preferência praticamente exclusiva às crianças recém-nascidas. Entendeu? E olha, à frente de algumas instituições, ela é muito injusta, doutora. Sim. Porque quando uma mulher engravida, ela não sabe se é homem, Exatamente. ela não sabe se é mulher, ela não Exatamente. sabe a cor dos olhos, ela não sabe se vai vir com uma doença, se é uma criança excepcional, e ela está concebendo. Eu acho louvável cada família, a tua atitude, a atitude dos meus pais, que adotam. Porque realmente cada família que tem condições, ou que tem isso no coração, deveria adotar. É um grande milagre da vida você adotar. Bispa, mas a escolha não deve acontecer. Imagina. Doutor, olhando pela parte psicológica, eu diria o seguinte: se eu fosse... Puxa, a gente já está no horário da Rádio Gospel FM. Bom dia, a gente está encerrando um assunto aqui no Debate à Mesa, falando sobre adoção, e a gente já vai encerrar essa conversa com a opinião do doutor Haroldo Lopes. Se passasse por mim, vamos supor, 2 casais. O primeiro dissesse o seguinte: olha, eu quero uma criança, eu quero que ela tenha no máximo 4 anos, ou de preferência loirinha, entendeu? E eu acho que eu quero eu quero menina. Isso. E se eu tenho um outro casal que pega e diz assim: olha, eu quero uma criança que ela esteja bem de saúde e que a gente possa dar carinho e receber. Eu, se for como psicólogo, já daria direto para essa outra família. Entendeu? E não para essa que vem com uma receita humana. Uma receita humana. Entendeu? Exatamente. Quais são os acessórios? Quais são os acessórios? Só para finalizar, Bispa, só me tira uma dúvida, Haroldo. No seu ponto de vista, se eu buscasse justamente abrir as portas das instituições... Isso aconteceria mais? Chegando e acontecendo isso, como que essa criança de 9 anos perceberia isso, sendo que todo mundo estaria dentro dos berçários e ela estaria lá sem receber nenhuma visita? E mais. Faz sentido. Faz sentido. Eu advogo para 15 abrigos em São Paulo, tá? No estado de São Paulo. Dos 15 abrigos, 13 fecharam os berçários, de não permitir nenhuma visita ao berçário. Justamente por conta disso. Porque as pessoas buscam, na verdade, a construção, muitas vezes, de um vínculo com a finalidade de tentar burlá-lo numa fila que existe por conta das adoções irregulares. Existem, e é algo que a gente não pode deixar de enfrentar, existem adoções irregulares que faz com que a criança recém-nascida não vá para aquele pretendente que seguiu pelo caminho da legalidade, que é o cadastro. E favorece então, é importante aquele que a gente que também foi tenha essa... Exatamente. Tá certo. Entendeu? Eu quero agradecer demais esse assunto, que é um interesse muito profundo meu. Parabéns pelo teu novo trabalho, doutor Hélio Ferraz de Oliveira, falando sobre adoção. Quero agradecer nessa terça-feira o nosso debate à mesa, a presença do doutor Jorge Lordello. Muito obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Queria deixar meu Twitter, Bispa, o @Jorge Lordello, o Facebook, o Jorge Lordello Oficial, e agradecer a RTV que me permite estar aqui todas as sextas-feiras, 11 da noite, no programa Operação de Risco. Obrigado. Na sexta-feira na Rede TV. Muito obrigado, doutor Haroldo. Eu que agradeço mais uma vez. Eu vou deixar também o meu Twitter, é @Haroldo_Lopes. E todos os dias aqui às 13, depois também às 15, eu sempre tenho uma palavra, uma orientação para você que vive e convive. Momento de saúde aqui na Rede Gospel de Televisão. Muito obrigada, doutor Hélio Ferraz. Parabéns pelo trabalho, doutor. Eu que agradeço. Também gostaria de deixar o meu site, que é www.ferrazadv.com.br. Estou à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Muito bom, muito Obrigado, bom. Bispo. Gente, que realmente você entenda mais sobre a adoção, mas que não desanime. A adoção realmente é fundamental, é importantíssima e faz a diferença na vida de milhares de crianças. A gente incentiva, acredita na ideia e sabe que a adoção é uma grande bênção de Deus. Eu quero começar dando meu muito bom dia para a Bispa Sônia Hernandes, que adotou e que adota não só dentro de casa, mas milhares de pessoas com seu amor em todo o Brasil. E é importante a gente dividir amor, porque o amor é infinito. Quanto mais você divide, mais você multiplica, e é o que o doutor Hélio equalizou. Não se preocupe com o passado de uma criança, porque o amor pode superar qualquer limitação. E é assim que a gente encerra o debate de hoje.